Quero compartilhar com vocês dois textos das Escrituras, um que se encontra em Romanos capítulo 6, verso 16, e o outro em 2 Pedro capítulo 2, versículo 19, a parte B deste versículo. Romanos 6 e 16 nos diz: Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo para obedecer, sois servos de quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Agora, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19, diz o seguinte: Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Você sabia que há segredos e conselhos relacionados ao pecado, que nós não deveríamos jamais tomar conhecimento ou despertarmos e alimentarmos o desejo de prová-los e experimentá-los? O pecado, ele coloca a sua máscara mais atraente. Ele veste as roupas mais finas e as mais caras. Ele se adorna de finas joias e usa os melhores perfumes. E depois passa a frequentar pontos estratégicos, usando assim de uma linguagem doce, sedutora, mas persuasiva. Ele assim o faz com um propósito. Ele assim o faz tendo em vista despertar e ganhar a nossa atenção. Depois de alcançar esse objetivo, depois de ter de fato a nossa atenção, ele passa a sussurrar docemente e insinuando que jamais seremos felizes ou plenamente satisfeitos e realizados até iniciarmos em seus mistérios e passarmos a desfrutar ou gozarmos dos seus prazeres. O pecado, ele oferece emoções que talvez nunca tenhamos experimentado na nossa vida. Ele nos proporciona ou nos propõe alegrias sem fim. Ele garante gratificações físicas. E às vezes, eu e você compramos a ilusão e a sedução daquilo que é desconhecido. E assim, com paciência, com persistência, ele passa a nos assediar em cada oportunidade que ele tem. Ele não escolhe quem ele vai seduzir com os seus sofismas. Ele não leva em conta a posição ou o nível social. Ele não se importa se é uma pessoa culta ou se é ignorante. Se essa pessoa tem uma formação acadêmica ou se é um analfabeto. Ele não importa o quanto dinheiro você tem e nem tampouco o quanto você não tem. Ele simplesmente não faz acepção de pessoa. Mas tem um detalhe que eu quero destacar, que eu tenho observado, que eu tenho notado. Embora ele não faz acepção de pessoas, embora ele não escolhe quem ele vai atingir com os seus engodos, parece dar-nos a impressão que ele sempre tem em sua mira e direciona todos os seus esforços para aquelas pessoas que foram educadas, que foram orientadas a viverem vidas protegidas, privadas de provar e participar dos seus conselhos e prazeres. São estas pessoas que eu acabei de descrever, que muitas vezes elas são afetadas. São estas pessoas
que receberam tanto carinho, que receberam tanto cuidado, que houve tanto esforço e tanta dedicação, são estas pessoas as mais atingidas, as mais afetadas pelos seus apelos, pelo seu clamor e pelo seu marketing espiritualizado, muito bem planejado. Estas pessoas muitas vezes sentem que saíram perdendo pelo fato de não terem aproveitado ou desfrutado dos seus prazeres. Eles pensam que ficaram em desvantagem em relação aos demais que participaram e provaram. Elas passam a crer que jamais serão felizes até sentir o gosto e se deleitarem em seus prazeres. Algo importante que eu preciso dizer para vocês. O pecado, ele nunca anda sozinho. Nunca anda sozinho. Ele tem assim uma parceria, ele tem assim um vínculo indissolúvel com uma senhora que nós conhecemos muito bem, ela se chama consequência. Ela nunca se faz presente na hora da propaganda. Ela nunca está presente na hora da oferta. Mas que você, em um determinado momento, irá conhecê-la. E ela se apegará tanto a você, mas tanto a você, talvez por um tempo determinado, ou talvez por toda a sua vida. Ela irá importuná-la de maneira que você não terá paz. Ela irá importuná-la de maneira que você perca a sua alegria e até o prazer de viver. Você fará de tudo. Você fará de tudo para livrar-se dela. Você tentará ignorá-la, fingindo que ela não existe. Mas ela, de uma maneira assim bem sutil e perspicaz e insistente, te lembrará: estou aqui. É como aquelas letras miúdas em um contrato que normalmente não são lidas. Porém, elas têm poder jurídico, porque elas estão inseridas e com isto elas fazem parte daquele contrato. Mas seduzidos e cegados pela oferta, pela proposta, que muitas vezes nós julgamos vantajosas, ignoramos as letras miúdas. Não pensamos nos resultados, não lembramos das consequências e damos um passo em obediência ao pecado. Ao fazermos isto, nós estamos oferecendo. Ao fazermos isso, nós estamos apresentando com o propósito de ser aceito os membros do nosso corpo ao pecado para ser usado como instrumento da iniquidade. E ele saberá usar esses membros muito bem. Ele passa desse momento em diante, do momento quando nós nos colocamos, nos apresentamos diante dele para obedecer, ele passa desse momento em diante a ser o Senhor da nossa vida. Ele passa a reinar em nosso corpo mortal, assumindo assim total controle das nossas ações. É como um caminhão sem freio em uma descida. Ele começa assim a mover-se lentamente e depois vai ganhando força, ele ganha velocidade até não ter mais como controlá-lo. Aí nós ficamos à mercê do pecado. Nos tornamos
um dependente, um escravo do pecado. Outra coisa importante, quando nós experimentamos qualquer pecado pela primeira vez, provamos assim ou sentimos assim uma sensação de prazer e satisfação. Mas com o passar do tempo, o pecado, começa a cobrar os seus honorários com juros e correção monetária, exigindo e cobrando cada vez mais caro. E chegará, preste bem atenção nisso, e chegará o momento, na nossa experiência, que perderemos tudo, 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 tudo. Perderemos posses, perdemos amizades, se perde a dignidade, a confiança das pessoas, a destruição da família, o respeito, a nossa alegria, atingirá a nossa saúde, a nossa posição social. Para aqueles que têm os ministérios, eles os perdem. E o que é muito pior, o que é muito mais sério, o que é muito mais grave, perdemos a nossa comunhão com Deus. O nosso relacionamento com Deus, a partir desse momento, é interrompido. A nossa comunhão com Deus é privada. E às vezes não tendo como cumprir as exigências cada vez mais duras, mais severas do pecado, que começou tão doce, tão prazeroso, mas que resultará em uma extrema amargura, dor e sofrimento. E por fim, perderemos a própria vida. Lembre-se disto. Antes de dar um passo em direção ao pecado, às vezes no início teremos alguns momentos de prazeres, mas depois, quantas noites de arrependimento. Alguém disse certa vez e com muita propriedade as seguintes palavras: se nós não formos firmes, duros, cruéis, severos com o pecado será conosco, firme, duro, cruel e severo. Mais uma vez, eu quero te alertar, que sejamos alertados por esta mensagem, por esta meditação. Lembre-se disto antes de dar um passo em direção ao pecado e se oferecer a ele. Sabe por quê? Eu estou lembrando agora das palavras do Senhor Jesus Cristo. Aquele que pratica pecados é escravo do pecado. Lembra do texto base que lemos em Romanos e 2 Pedro? Romanos diz: não sabeis vós que a quem vos apresentardes como servo para obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Se você deu esse passo, se você já fez isso, se você deu esse passo em direção ao pecado, oferecendo-se a ele, vai chegar um momento também que você clamará: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte?
Se você já chegou nesse ponto, ouça o que eu tenho a dizer. Na verdade, eu vou usar as palavras do próprio apóstolo Paulo. Ele diz assim: quando você chegar ao ponto de clamar, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O apóstolo Paulo nos dá a dica, ele nos dá a receita. Ele fala assim: dou graças a Deus por Jesus Cristo. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. O Senhor Jesus Cristo diz assim: olha, conhecereis a verdade. Conheça a verdade sobre o pecado. Mas ele diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu li há muitos anos atrás um pensamento, uma frase tão linda que diz: a verdadeira liberdade consiste em sermos verdadeiros escravos, servos de Jesus Cristo. Parece uma contradição, liberdade com escravidão, mas isso acontece na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, ele pôde dizer também: eu sou o caminho. Quando você clamar, miserável homem que eu sou, quem me livrará? O Senhor Jesus responde: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele é o único com poder para anular, tornar sem efeito o poder do pecado na sua vida. Ele tem o poder e deseja fazer isto, te livrar da pena do pecado, que é a morte, e te dar a vida, e a vida abundante e eterna. Ele é o único que pode te livrar não só da pena do pecado, mas do poder do pecado, do jugo pesado imposto pelo pecado. Ele é o único que tem autoridade para te livrar em breve da presença do pecado e te conduzir para a casa do Pai, para as mansões celestiais, onde não existirá pecado, onde não haverá a morte, não haverá a dor, não haverá o pranto, não haverá a tristeza, mas uma eterna alegria. Ele é o único caminho. O Senhor Jesus Cristo, ele é a solução eficaz, suficiente. Ele é o antídoto contra o veneno mortífero do pecado. Por isso ele te diz: vinde a mim. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados. E disse: eu, e somente eu, vos aliviarei, e encontrareis descanso para as vossas almas. Deus diz assim na sua palavra: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerem suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento da iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento da justiça. Libertos do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna, o gozo eterno, comunhão eterna com o nosso Deus. Amém e amém.